O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente, todos nós já fizemos a experiência de ir ao supermercado e encontrar por lá alguém fazendo promoção de um produto novo. E então eles ficam enfeitados lá nos corredores do supermercado e nos oferecendo uma isquinha, um pedacinho para a gente experimentar. Já viram disso? Então experimenta para a gente querer mais, para poder comprar mais coisas. Um dia até pensei que eu fosse ganhar um potão de geleia assim, era só uma isquinha. Não comprei não. Senão a gente entra na onda e sai querendo comprar tudo, né? Mas é assim, dessa mesma maneira, que quem partilha a palavra deve agir. Deve dar uma isquinha. Partilhar a isquinha que ele conseguiu pegar. Partilhar para que gere mais interesse. A gente sofre a tentação de querer falar demais da palavra de Deus. Mas não precisa. Tem que colocar desejo no coração das pessoas. Então assim deverá ser a pregação, assim deverá ser a partilha da palavra, que a gente deseje conhecer mais a palavra de Deus. Por isso, em respeito a todos que estão em pé aqui, vou falar bem pouquinho. Mas antes de meio-dia a gente está pronto. Que grandeza a palavra de Deus! Que força que tem a palavra de Deus! Quantas vezes nós já não escutamos esse trecho do Evangelho de São João? Quantas vezes? E quando a gente imagina que já ouviu tudo, brotam expressões diferentes, brotam interpretações diferentes. Alguns detalhes nos chamam mais a atenção. Essa é a grandeza da graça da palavra viva e eficaz. A palavra que consola, que conforta, que anima. Isso é palavra de Deus. Por isso, nós nos sentimos privilegiados. Deus nos fala. Olha que grandeza.
que a gente tenha ouvidos de escutar. Em tantos barulhos, em tantos sons que desviam a nossa atenção, que a gente saiba discernir aquela que é a palavra que vem de Deus. A palavra que sustenta, que anima, que nos compromete, que nos encoraja. Porque palavra, se a gente não presta atenção, ela pode causar confusão. Hoje, então, nós vimos que o menino dividiu os seus pães e os peixes que trazia. Dividiu. O verbo dividir, ele pode ser muito nocivo. Se você causa divisão onde você está, essa divisão é ruim. Dividir desse jeito, dividir a partir do egoísmo, da raiva, a partir da mentira, você vai espalhando divisão, essa divisão é diabólica. A gente não pode querê-la. Dividir, espalhar. Não, essa divisão é ruim. E Jesus fala de uma divisão boa. Qual que é o mesmo verbo, mas qual que é a divisão boa? É aquela que se ocupa da necessidade do outro. Dividir o tempo com os outros, dividir aquilo que nós temos com os outros, dividir os sonhos que nós partilhamos com os outros. Essa divisão, ela é santificante. E é esta divisão que Jesus fala para nós hoje no Evangelho. Essa divisão que gera vida, essa divisão que dá saciedade, satisfação. Todos nós, humanos que somos, nascemos com a marca da fragilidade. Nós somos sempre incompletos, frágeis, carentes. Nos falta alguma coisa. Esta é a natureza humana. Nós sempre sentimos falta de alguma coisa. E se nós, entendendo isso, buscarmos a satisfação, então nós estaremos no caminho bom. Se nós, entendendo isso, que somos limitados, buscamos a satisfação, buscamos a saciedade, então nós nos animamos a rezar, nos animamos a construir, nos animamos a trabalhar, nos animamos a formar comunidade. Porque a gente já entendeu que somos incompletos, mas também aqui há um perigo. Quando a gente entende isso e prende a nossa satisfação às coisas, quando nós prendemos a nossa satisfação àquilo que se toca, então vamos viver sempre angustiados. Olha que tristeza, e a televisão, a propaganda já entendeu isso. Você vai todo feliz e porque comprou um aparelho novo de telefone. Aí custou, se endividou, porque custa caro essas coisas. Se endividou, mas vai todo feliz. Comprou um aparelho novo, senta lá na sua sala e começa a querer entender o que está acontecendo ali, quais as possibilidades que aquilo te dá. Aí passa na televisão uma propaganda de um aparelho novo, mais novo que o seu. Aí você desanima. Mas eu comprei o mais novo, já tenho o mais novo e amanhã terá outro. Então, se a gente prende nossa satisfação às coisas que se compram, então nós nunca vamos estar satisfeitos. Nós nunca vamos estar saciados. E Jesus está dizendo o contrário disso. Que a nossa satisfação não esteja nas coisas que se compram. Olha o que o discípulo perguntou. Nem se nós tivéssemos 200 moedas, nós compraríamos pão para toda a gente. A satisfação que Jesus apresenta, a saciedade que ele nos provoca, diz isso. Não está nas coisas compráveis. Não está naquilo que se mede pelo seu salário. Não está. Porque senão a gente vai viver sempre angustiado. A gente vai viver sempre triste. A gente vai viver sempre carente. Sempre se sentindo o último, o desprezado, o desprezível. E mais ainda, o que é pior, nós vamos começar a desprezar as pessoas. Porque elas não têm. Porque elas não são, elas não podem. Vejam que tristeza que isso gera. Vejam que desgraça, que desventura que isso gera. E Jesus, ao contar essa história, o evangelista mostra aquilo que Jesus diz na essência. Nós somos
sedentos, mas a nossa sede só será saciada se buscarmos em Deus a água pura. Nossa fome só será saciada, nós só experimentaremos a satisfação plena se buscarmos em Deus e na partilha geradora de vida aquilo que preenche os nossos sentidos. Bonita esta palavra, é forte esta palavra. E que a gente esteja atento a ela. Onde nós estamos buscando a nossa saciedade? Naquelas coisas que nos entorpecem, nos enchem, nos empanzinam e amanhã sobra apenas vazio ou dor de cabeça? Ali não buscaremos certo, certamente não. Agora, se nós buscarmos a nossa satisfação nas coisas simples, naquilo que a gente consegue construir, no sorriso, no abraço, na busca da justiça, da verdade, quando a gente se reúne como povo e diz, apesar das nossas diferenças, o que nos chama a unir é muito maior. Ali então há satisfação. Na luta por um mundo novo há cansaço, há até decepção, mas há muita e grandiosa satisfação quando a gente consegue celebrar as pequenas conquistas. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a palavra nos provoca. E mais uma esquinha. Nós ouvimos esse trecho de São Paulo aos Efésios, e aqui tem uma palavra que engana também. Suportai-vos uns aos outros. E aqui a gente imagina que tem que fazer um sacrifício dado para tolerar os outros. Tem que tolerar, tem que suportar. A gente tem uma visão negativa desta indicação. Suportai-vos. Não suporto mais. E a gente faz até essa reação assim. Já notaram? Então, quando São Paulo fala suportai-vos uns aos outros, a gente, lá vem ele de novo. É porque ele não convive com aquela ali. Porque a gente já está meio sem paciência, já está meio sem caridade. É porque a gente troca, inverte o sentido das palavras. Lá em casa tem uma pia que quebrou o pé. Assim, sabe aqueles armários de pia que quebra o pé de vez em quando? Aí o que você tem que colocar embaixo para ele ficar valendo ainda? Um tijolo para fazer um suporte. Tem uma estante. Tem uma estante que deu uma adernadazinha assim, deu uma quebrada, você colocou muito peso na estante, ela deu uma quebrada. O que você precisa fazer? Colocar um calço, um suporte. É aí. Suportai-vos uns aos outros significa exatamente isso. Dê suporte ao outro. Dê suporte. Ofereça a sua força, o seu vigor. Se ele está fraco e na fraqueza faz você perder a paciência, não é hora de jogar tudo fora. É a hora de dar o suporte. Está precisando do seu auxílio. E é exatamente nesta hora que você sai de si mesmo e divide com ele, não causa divisão, mas divide com ele a sua ideia, a sua esperança, o seu vigor. Suportai-vos uns aos outros na caridade, na paciência, no amor. Nós formamos uma só família. Dar suporte um ao outro. Esta é a provocação que a palavra de Deus nos faz neste domingo. Dê suporte. Na hora da confusão, na hora da impaciência, ao invés de dar suporte, a gente quebra tudo. Sai gritando, sai cobrando, todo dia a mesma coisa. E aí o que acontece? Aumenta a confusão, não é verdade? Ouçamos o que o apóstolo nos diz. Suportai-vos uns aos outros. Quem está mais forte ajuda quem está mais fraco. E assim, um dia você também vai fraquejar. E aí então vai encontrar alguém que lhe dê suporte, que coloque um calço para que a gente não caia.